pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Glória a Deus, quero falar com você a respeito da morte e a vida. Morte eterna e vida eterna. O nosso país começou um ano com muitas tragédias, né? Muitas vidas partiram e muitas pessoas falam muitas coisas. E eu queria compartilhar com você o que Deus fala a respeito de vida e de morte. É interessante que quando você está na sua área profissional, na sua área de trabalho, e você é respeitado, quando você é bom, claro. Então eu me sinto bem quando recebo, por exemplo, um paciente, né, com edema pulmonar, quase morrendo, e a gente consegue salvar, ou com uma fratura grave, a gente consegue operar, ou uma coisa assim, clínica, né? Um olho quase perfurado, a gente consegue recuperar, você sente que você é respeitado. Mas às vezes para essas mesmas pessoas, se eu fosse falar de Jesus Cristo e da volta dele, eu seria ridicularizado. Sendo que a gente fala de Jesus. Dá para entender isso quando a mesma palavra do Senhor fala que este evangelho, a Bíblia, é loucura para os que se perdem, mas é salvação e poder de Deus para nós os que cremos. A mesma palavra do Senhor fala que nós temos que estar prontos para responder a cada um a razão da nossa fé. Então, o apóstolo Paulo, ele falava muito sobre esse tema da ressurreição. Paulo falava muito sobre Jesus e ressurreição. Falou para o rei Agripa, falou para o governador Festo sobre salvação em Cristo e ressurreição. Então, quero compartilhar com você algo sobre isso. Hoje mesmo eu recebi uma pequena mensagem no WhatsApp de uma irmã que mandou um trechinho bem curto de um programa do Danilo Gentili, de não muito tempo atrás, entrevistando o Ricardo Boechat, esse jornalista precioso, né, que infelizmente faleceu agora. E essa entrevista, eu vi essa pequena parte, zombava da volta de Jesus. Eu não sei se foi o Boechat que preparou aquele tema, não sei se foi o Danilo Gentili, não sei se foi a produção do programa, mas alguém preparou um texto e deram para o Ricardo Boechat, como jornalista, fazer a locução da volta de Jesus, como uma notícia que estava sendo dada no ar. Jesus voltou, uma notícia extra, os entendidos dizem que já é a segunda vinda dele, e nisso toda a plateia começa a rir, zombando mesmo. Aí todos riem, volta, e aí fala que o governador, ou não sei, o prefeito, decretou feriado municipal no dia seguinte à volta dele, porque seria o juízo final, e segue por aí. Muita zombaria do Apocalipse, da Bíblia, de Jesus e da volta de Cristo. Quando se zomba de Jesus em público, é gozado. É interessante que o ser humano sempre é valente quando está em bando. Mas na hora da morte, na hora da aflição, na hora que alguém é preso dentro de uma caverna, ou dentro de um carro nas ferragens e pode explodir a qualquer momento, nessa hora, alguns às vezes se lembram de Deus, até os que se dizem ateus. E como a palavra fala assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então quero compartilhar com você a respeito da morte e a vida. Amém? Enquanto estamos vivos. Então quero abrir com você a palavra do Senhor em Mateus 25, uma palavra do Senhor Jesus, Mateus 25, 31.
Jesus disse assim, Mateus 25:31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, quando você vê na sua Bíblia aí Filho do Homem com letra maiúscula, Jesus se refere a Ele mesmo, Ele é o Filho do Homem, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E aqui Jesus segue, a gente não vai poder se aprofundar tanto antes, mas eu quero só despertar o seu interesse. E finalmente no versículo 46, Jesus disse assim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Os teólogos chamam isso de o estado eterno. O estado eterno é o tormento eterno, ou morte eterna, e a vida eterna. O fato é que o espírito não morre. Não tem como matar o espírito. Não tem radiação de laser, bomba atômica, não tem nada que fogo, nada mata o espírito. O espírito vive eternamente. Só que o espírito pode viver eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. É o que Jesus está dizendo. Alguns, no último dia, vão para tormento eterno. O tormento eterno é uma vida eterna sem Deus. E outros vão para a vida eterna, que é uma eternidade com Deus. O Novo Testamento, a Nova Aliança, fala bastante sobre isso. O Velho Testamento fala pouco sobre isso, mas Daniel, o profeta Daniel fala sobre isso. Então, eu queria ler com você Daniel 12, o verso 2. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Aleluia. Então a palavra de Deus fala, é tremendo, é lindo, é maravilhoso você ter a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é profunda, tem tudo que você imagina, e às vezes você fala, meu Deus, eu nunca tinha lido isso. Já pensou? Você tem a palavra de Deus na sua mão, e às vezes não leu. Por isso que a própria palavra fala, ó profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus. Que profundo. Essa definição de vida eterna ou morte eterna vai acontecer num evento que foi ridicularizado nesse programa citado de televisão, que é chamado de juízo final. Juízo final, julgamento final, ou o grande trono branco, que está em Apocalipse 20. Vamos dar uma olhada. Apocalipse 20. Apocalipse 20, 11. Você sabe que o apóstolo João, quando estava no exílio, na ilha de Patmos, numa ilha com trabalhos forçados, lá ele teve uma visão do Apocalipse. Apocalipse, em grego, apocalypsis, quer dizer revelação. Revelação, por isso que em inglês, você que tem a Bíblia em inglês, Revelations, né, revelações, é Apocalipse. Então Deus mostrou para João as coisas que hão de acontecer. Inclusive algumas das que estão aqui em Apocalipse já aconteceram. E algumas estão acontecendo e algumas acontecerão. Mas então Apocalipse 20, verso 11, ele diz assim, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, não é de estatura, não, os poderosos e os simples, todos os mortos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
no dia do juízo final, todos comparecerão diante de Deus, os grandes e os pequenos, né? Aí não vai ter quem era mais rico, quem era mais importante, quem era mais poderoso, todos vão comparecer diante do Criador. E serão abertos livros e o livro da vida. Você já ouviu falar do livro da vida? Quando você recebe Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. É tremendo que esse conhecimento Moisés, lá na Velha Aliança e no Velho Testamento, já tinha. Quando um dia Moisés fala, Senhor, se o Senhor não vier comigo, peço que o Senhor risque o meu nome do teu livro. Olha a intimidade de Moisés. Tal confiança que ele tinha, mas risca meu nome do teu livro. Quando você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o seu nome foi escrito no livro da vida. É por isso que a Bíblia fala que naquele dia serão abertos livros e o livro da vida. Que livros são esses? O livro da vida de cada um. Porque então cada um, olha, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Cada um será julgado pelo que fez. Vai estar registrado. E deu o mar os mortos que nele havia. Deixa eu te falar uma coisa, quando a Bíblia fala do mar, nessa linguagem figurada ou metafórica, né, de Apocalipse, os povos, as multidões dos povos. Mais de uma vez aparece na Bíblia falando sobre o mar. Tá? Então, a multidão dos mortos comparece. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui você vê que há uma distinção sobre a morte e o inferno. Isso é importante. A multidão comparece diante do Senhor, grandes e pequenos, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Esse inferno aqui, a nossa Bíblia foi escrita em grego, né? O Novo Testamento é Hades, o Hades. A gente vai ver a diferença de morte e inferno. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte, que é chamada de lago de fogo e enxofre, é o tormento eterno, é a morte eterna. Entende? Então, o próprio inferno será lançado no lago de fogo, na morte eterna, e a morte também. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, no tormento eterno. Isso é muito sério. É muito grave. É por isso que Paulo, quando falava isso para o rei Agripa, ele fala, Paulo, por pouco você não me persuade a ser como você. E Paulo fala, rei, quisera eu que você fosse como eu, exceto por essas cadeias que me prendem. Por que é que foram abertos os livros da vida de cada um e o livro da vida? Porque na hora que cada um foi julgado segundo as suas obras, aquele que não estava no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, tormento eterno. Não é para menos que Paulo fala assim, olha, eu me esforço, eu esmurro meu próprio corpo, reduzindo-o à servidão, para que não aconteça de, havendo eu pregado a muitos, venha ficar de fora. Eu quero alcançar a ressurreição dos mortos, ele fala. A gente vai falar da ressurreição. Aleluia.
Então, esse é o juízo final, esse é o julgamento final. Quem é que pode estar livre do julgamento final? Jesus disse. João 5:24. João 5:24. Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, não entra em juízo. Tem outra versão da Bíblia que fala, não entra em condenação. Quem crê em mim, não vai para julgamento, não vai para juízo, não vai para condenação. Olha que diferença. Deus é bom, Deus quer que todos se salvem. A palavra fala lá em 1 Tessalonicenses que Deus quer que todos se salvem. A Bíblia fala, até na antiga aliança, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não fez o inferno para o homem, fez para o diabo. Quando ele caiu com seus anjos caídos, 1/3 dos anjos Satanás arrastou com ele. Em Apocalipse 12 fala que Satanás, quando caiu, ele arrastou 1/3 dos anjos. Deus não fez o inferno para o ser humano. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus ama o ser humano. Deus enviou seu próprio filho para morrer pelo ser humano. Amém? Mas isso então é muito sério. E até me perdi agora. Então Jesus fala, né, que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não entra em juízo, não entra em condenação, nem vai para julgamento, porque a palavra fala que nós fomos justificados por Cristo. Justificado, você foi tornado justo, então você não vai para julgamento, você já está justificado por meio de Cristo. Aleluia. De graça, Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. Leva a salvação, leva essa salvação, fala para todos. É de graça porque Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço na cruz, Ele pagou com a vida dele, a nossa salvação. É a verdade que Ele fala. Estreito é o caminho que conduz à salvação, e poucos acertam por ele. É verdade que Ele fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. É verdade que Ele fala, é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por meio de quem vierem os escândalos. Tá, então, a gente não deve ficar pregando um evangelho simplista, fácil, muito light. Não, tudo bem, a gente já tem Jesus, conserva aquilo que você tem. Como Paulo falou para Timóteo, guarda o teu bom tesouro. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, os salvos, os cristãos, eles não vão para juízo, não vão para julgamento. Por quê? Porque já estão justificados. Mas vai haver um tribunal de Cristo para nós, para a igreja, vai haver o tribunal de Cristo. Vamos dar uma olhada? Em 2 Coríntios 5:10, 2 Coríntios 5:10, esse é o tribunal de Cristo para os salvos. Segunda Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer. Paulo está escrevendo para os crentes da igreja de Corinto, não está escrevendo para os que não conhecem a Cristo. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim como todos aqueles que morreram sem Cristo vão comparecer diante de Deus, todos que morreram em Cristo vão comparecer diante do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos dele, Ele nos comprou, Ele é nosso Senhor, a gente vai comparecer diante dele. E cada um vai ser, então, julgado, né, para receber segundo o que tiver feito, pelo meio do corpo, ou bem ou mal. Lá em Apocalipse 22:12 ou 24:12, quantos capítulos tem Apocalipse? 22, não é?
22:12, Jesus fala: eis que cedo venho, sem demora, e trago comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Uau! Por isso que não vale a pena ser servo inútil, por isso que os pastores e o apóstolo são assim chatos, entre aspas, né, no bom sentido, para falar: levanta, exerce o teu dom, acha o teu ministério, serve no corpo de Cristo, seja um trabalhador da seara, o Pai está procurando trabalhadores para a sua seara, porque cada um vai receber o galardão segundo a sua obra. Por isso a palavra fala lá em 1 Coríntios 15, se não me engano 54, sede firmes e constantes e sempre inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que a sua obra não será em vão. Amém? A gente vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E ele explica melhor isso ainda em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3, 11. Eu me lembro que uma vez quando eu preguei sobre isso, o meu filho, depois veio falar comigo, você já vai entender o que ele falou. Em 1 Coríntios 3, 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. Verso 12, e se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, ele começa com ouro e vai até palha, né? É o que cada um pode fazer sobre o fundamento que é Cristo. A obra de cada um se manifestará. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. O dia com D maiúsculo. O dia de Cristo. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Uau! Entende? A obra de cada um de nós vai ser provada pelo fogo do Senhor. E a palavra fala que Deus é fogo consumidor. Se tudo que você fez na sua vida for palha, não sobra nada. O tal será salvo. Sofrerá detrimento, sofrerá um dano assim, mas será salvo. Todavia, como que pelo fogo. E eu me lembro quando eu preguei isso, muitos anos atrás, o meu filho era pequeno. E eu preguei sobre isso e falei, já pensou, você passa e você sai chamuscado, mas pelo menos entrou. Eu fiz essa brincadeira, depois ele falou, pai, vai ter um chuveiro de fogo no céu? Aí eu fui tentar explicar para ele o inexplicável, né? Mas então você percebe, quando Jesus fala, ei, eu venho, cedo venho sem demora e trago comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. É isso. Então esse é o tribunal de Cristo. Não é para condenação ou salvação. Já são salvos. É para galardão. Aleluia? Então isso também mostra uma coisa interessante. Que o céu, que a vida eterna, não vai ser aquilo que passaram para nós. Nos livrinhos e nas novelas, que quando mostra o céu, como é que mostra geralmente? Um gramadão verde, não é? E um monte de zumbi vestido de branco, andando de um lado para o outro, assim, andando de um lado para o outro, não é? Tem gente andando para lá, para cá, outros para cá, para lá, tudo de branco assim, não é? E às vezes põe uns anjinhos pendurados, balançando, gordinho, loiro, com asinha pequenininha. O céu não é assim. O apóstolo João descreve o céu, ele fala, não tem nem palavras. Tem ruas como de ouro, tem palácio de cristal, não dá para descrever. O apóstolo Paulo, quando viu o céu, ele falou, olha, as coisas que eu vi são inefáveis, eu não fui permitido contar o que eu vi, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e vai haver galardão. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele fala que aquilo que o homem semear, isso mesmo colherá.
Aleluia. Glória a Deus, isso é tremendo. Parece loucura, né? É loucura para os que se perdem, mas a salvação é poder de Deus para os salvos. Aleluia. Por isso que Paulo fala, olha que Paulo fala em Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Quem poderia falar uma coisa dessa? Morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Tem outra versão que fala morrer é lucro. Mas se o viver na carne, ou seja, neste corpo, se o viver na carne me der fruto da minha obra, eu não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Aleluia. Então, se eu ficar e isso der frutos no meu trabalho, né? É bom, mas partir é melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então ele ficou e batalhou e até o fim. Ele ajudou a saquear o inferno e povoar o reino dos céus. É o que Deus espera de nós. Então, essa salvação, a salvação da igreja de Cristo, dos crentes, dos salvos, é a ressurreição, que é o arrebatamento, que foi ridicularizado nesse programa de televisão. Está bem explicado em vários textos da Bíblia, mas eu acho que está em Romanos, está em Coríntios, mas como a gente não vai fazer uma aula hoje, é só para despertar o seu interesse. Eu quero ler com você então 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Num piscar de olhos, Jesus volta, a igreja é arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro e depois os vivos serão transformados. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, explica muito bem que o corpo de carne vai ser transformado no corpo de glória. E toda a igreja, então, é arrebatada. Essa é a ressurreição. É a salvação. Aleluia. Eu acho que vou seguir. Quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Sabe, quando a gente entende essas coisas, a gente fala, meu Deus, eu tenho que levar isso a sério. Pensa bem, pensa que aqueles discípulos que conviveram com Jesus Cristo, que viram Ele ressuscitado, ressurreto, eles ouviram as palavras dele e viram ele ressurreto, eles foram mortos,
Eles foram perseguidos e mortos. Falavam para ele, nega essa fé, para com essa blasfêmia. Os romanos falavam, para com isso, nós temos nossos deuses. Que Jesus é esse? Os judeus falavam, para com essa heresia. Jesus não é o Messias, para com isso. E eles eram perseguidos e mortos. E eles falavam, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O apóstolo João escreve e fala, olha, os meus olhos viram, as minhas mãos tocaram o verbo da vida. Eu não posso deixar de falar. E eles então foram mortos, toda aquela geração foi morta, debaixo de tortura. Você acha que se não fosse verdade, eles iam morrer torturados por uma mentira, se eles soubessem que era mentira? Por que eles foram até o fim? E por que nós devemos ir até o fim? Porque eu creio que isso é verdade. Geração após geração, Jesus Cristo tem se mostrado vivo. Isso vai se cumprir. Uma coisa que eu às vezes falo, que as profecias de Nostradamus, quem já ouviu falar de Nostradamus? Muitas se cumpriram. E muitas não se cumpriram. E não vão se cumprir, porque já passou o tempo. Todas as profecias bíblicas já se cumpriram, ou estão se cumprindo, ou vão se cumprir. Não tem nenhuma que o tempo passou e deixou de cumprir. Você acha que isso não vai se cumprir? Jesus falou, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia. Ele vai voltar, ele vai buscar a sua igreja, e ele fala que quando ele vier, as pessoas não vão estar esperando. Vão estar achando que é mentira, vão estar zombando. Ele fala que as pessoas vão estar se casando, se dando em casamento, vão estar trabalhando, uma vai estar no campo, outra vai estar dormindo, e de repente ele volta. Enquanto não acontece a ressurreição, onde estão as vidas? Não é uma boa pergunta? Aqueles que já morreram em Cristo, onde estão? Aqueles que já morreram sem Cristo, onde estão? Porque quando ele voltar, quando aconteceu o arrebatamento, que lá em Apocalipse fala lá do quinto selo, para mim o arrebatamento é no quinto selo. Quando aconteceu o arrebatamento, a igreja é arrebatada, e aí começa a se desenrolar uma nova fase. Mas e por enquanto, todos aqueles que já estão mortos em Cristo, e todos aqueles que já morreram sem Cristo, onde estão? Os teólogos chamam de estado intermediário. Jesus disse para aquele ladrão da cruz, lembra, ele foi crucificado entre dois ladrões, um deles, na última hora, na cruz, ele se arrepende. Todos estavam blasfemando de Jesus, zombando, criticando, gozando mesmo, até o outro ladrão crucificado zombava de Jesus, e então ele fala, para com isso. Fala para o outro ladrão, esse homem é justo, nós temos direito de estar aqui, mas ele não, esse homem é justo. E aí ele então se reporta a Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele se converteu na última hora, provavelmente ele é um daqueles que zombava de Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar do reino dos céus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é a Nova Jerusalém. Apocalipse fala que um dia, depois da definição do julgamento final, a gente vai ter acesso a Nova Jerusalém, que também não vou entrar nesses detalhes aqui, que não vai dar, né? Se a gente vai ter que fazer que nem Paulo, que ficava até as 3 da manhã e o jovem caía lá de cima, né? Mas, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Existe um lugar onde os salvos em Cristo já estão no paraíso. Rico e Lázaro,
O Senhor Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. Eu vou ler com você, tá, esse pedaço aqui. Então, lá em Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16, 20. Deixa eu ver de onde a gente vai ler aqui. Lucas 16, 22. Eu acho que, para quem não conhece essa parábola, eu vou ler do começo, tá bom? A partir do 19, né? Lucas 16, 19. Jesus disse assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Jesus contou essa história. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E também, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aqui, Jesus fala sobre esse estado intermediário. Ele fala sobre o seio de Abraão e o Hades. O seio de Abraão é o paraíso. O seio de Abraão já é uma linguagem mais hebraica. E o paraíso é uma linguagem mais grega. Então, o seio de Abraão e o paraíso são a mesma coisa. E o Hades é o inferno em português. Hades é grego, ou Sheol. Na sua Bíblia você vê lá no Velho Testamento o Sheol, ou Seol, né, que é o inferno. Não é a morte eterna, não é o lago de fogo e enxofre. Então, quando alguém morre sem Cristo, é a minha interpretação da Bíblia, tá? Isso aqui é, como dizem, há controvérsias. Os teólogos, há muitas controvérsias. Tem coisas que Deus não explica tão bem, Ele guarda para Ele a chave do mistério. Mas eu entendo que quando alguém morre sem Cristo, ou ele pode já ir direto para o Hades, que é um lugar já de tormento, ou ele vai para a morte, ou ele vai para o paraíso. Por isso que lá em Apocalipse 20, que fala que a morte e o inferno darão seus mortos. Não fala que o paraíso ou o seio de Abraão dará seus mortos. Por quê? Quem crê em mim não entra em juízo. Já está salvo, já está justificado. Vai para o tribunal de Cristo para galardão, não para condenação. Amém? Agora, olha a bondade, a misericórdia e a paciência de Deus. Mesmo os que estão no Hades ainda vão comparecer diante do trono. E vão ser julgados segundo as suas obras. Mesmo aqueles que estão na morte, nesse estado intermediário, vão comparecer diante do Senhor. E vão ser julgados de acordo com as suas obras. Então a Bíblia fala que as obras não salvam. Nós fomos formados para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós que somos salvos devemos praticar boas obras. Deus espera isso de nós, mas as boas obras não salvam. Cristo salva. Cristo salva. Então já nem vou para o julgamento, não pelas minhas boas obras,
porque não seria justo. Tem pessoas que são mais bem dotadas, ou tiveram uma melhor família, ou tiveram mais oportunidades na vida e fariam mais obras do que outras. Ninguém é salvo pelas obras, somos salvos pela fé em Cristo. Mais uma vez salvo, Deus espera que façamos boas obras. Agora, aqueles que morrem sem Cristo vão ser julgados segundo as obras. Agora eu vou te dizer, na minha teologia humana, pequenininha, pífia, de ser humano, pega uma pessoa má, traficante, não vamos complicar, mas ele é assim, porque isso, porque aquilo, não estou entrando nesse mérito, eu estou dizendo assim, imagina uma pessoa estuprador, estuprou 5 crianças, vou fazer uma coisa terrível aqui, sequestrou 2 meninas e estuprou, matou 3 pais de família durante a vida dele, foi traficante, uma pessoa assim. Pode ser que ele, enquanto aguarda o julgamento, já esteja no Hades. Existe o Hades. Entende? Agora vamos pensar numa outra pessoa. Aquele nosso tio, sempre foi bom, sempre foi honesto, trabalhador, pai de família, um exemplo de pessoa, bondoso, daquele que a gente fala, olha, só faltava Jesus. E morreu, sem conhecer Cristo. Eu, na minha teologia, não colocaria ele no Hades. Eu, que sou mau, ele iria para a morte. Os dois são estado intermediário, entende? Não é morte eterna ainda, porque a morte e o Hades vão dar os seus mortos para o julgamento. Mas o fato é que agora mesmo tem vidas, tem espíritos que estão na morte e tem alguns que estão no Hades. Todos eles vão comparecer diante do Senhor para julgamento. E vão ser julgados segundo as suas obras. Amém? Então, uma coisa que às vezes eu ouço, não, se alguém morreu sem Cristo já está condenado. Calma, está condenado a julgamento. Está condenado a julgamento, a juízo final. Não está condenado ainda à morte eterna, vai ver um julgamento. Outra coisa que eu às vezes ouço, se alguém se suicidar, não tem jeito. Já está no inferno. Aonde está isso na Bíblia? A Bíblia não fala sobre tipo de morte. Não, porque só Deus deu a vida, só Deus pode tirar. Tudo bem, concordo. Mas e aí? Só o Senhor Deus conhece todos os agravantes e os atenuantes da morte de alguém. Só Deus sabe que uma pessoa passou para cometer aquilo. E Deus é justo juiz. Não tem nenhum lugar dizendo que esse tipo de morte ou aquele tipo de morte dá condenação eterna. Não tem. A gente sabe que Deus é bom o tempo todo. A gente sabe que até se o pior bandido, estuprador, assassino, se o pior dos piores, se ele na última hora se arrepender de coração, de verdade, ele é salvo. Já pensou? Quem pode compreender o amor do Senhor? Por isso que a Bíblia fala que Deus é amor. Por isso que a gente não pode desistir, nós temos que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, porque pode ser que alguém se salve. Porque se não se salvar, ele vai para julgamento, e se ele for para julgamento, ele pode ir para a morte eterna. Aí é eterno. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero só passar por um assunto do purgatório. Lembra do purgatório? Eu, quando era católico, ouvi falar do purgatório. O purgatório também é um estado intermediário que é ensinado pela Igreja Católica Romana e pela Igreja Ortodoxa Grega, que fala que o purgatório é um lugar de castigo, de penitência, enquanto a pessoa espera o julgamento. E que se a pessoa em vida
presta serviços à igreja, ou se depois os parentes fazem missas por ele, ou na época antiga, medieval, você tinha as indulgências, se pagasse indulgências por aquele morto, pagava para a igreja, então amenizava a pena dele no purgatório e tal. Não tem na Bíblia. Na verdade, tem na Bíblia Católica. O purgatório está em 2 Macabeus. Em 2 Macabeus, capítulo 12, do 39 ao 45, fala do purgatório. Você sabe que a Bíblia protestante, a Bíblia que nós usamos, a Bíblia evangélica, né, tem 7 livros a menos do que a Bíblia católica, você sabia? Além da alguma diferença no número dos salmos. Mas é só diferença numérica, porque tem um salmo que é dividido em 2, então... Mas tem 7 livros, porque esses livros não são considerados canônicos na Reforma Protestante. Ou seja, não são considerados livros inspirados pelo Espírito Santo. Por isso não entraram na Bíblia. São livros apócrifos. E é muito interessante, se você tem uma Bíblia católica em casa, eu tenho, mais de uma. Em 2 Macabeus, justamente onde fala do purgatório, o escritor de Macabeus, ele termina dizendo assim, se você tem, vale a pena você pegar lá, viu? 2 Macabeus, vê os últimos 4 versículos de 2 Macabeus. Ele diz assim, eu ia trazer, acabei esquecendo. Eu espero que eu tenha agradado a todos, eu fiz o melhor que eu pude. Ele fala uma coisa sobre um pouco de vinho, é bom para a saúde e tal, e daí ele fala, eu espero que tenha agradado a todos, eu fiz o melhor que eu pude. Você acha que o Espírito Santo falaria isso? Eu também não. Então, o purgatório está ali em 2 Macabeus, tá? Não é bíblico. Então, quando alguém morre, tem 3 caminhos. Se morreu em Cristo, já está salvo, justificado. Aguarda o tribunal de Cristo. Enquanto isso está onde? No paraíso. Se alguém morre sem Cristo, eu vou simplificar, e foi uma pessoa boa, honesta, correta, dentro do padrão social, isso é a minha teologia. Está onde? Na morte. A morte é citada na Bíblia. Morte. E se alguém, já nessa vida, erra muito, vamos dizer assim, já está aguardando no Hades, no inferno, mas vai para julgamento. Amém? E olha que Jesus falou, é inevitável que hajam escândalos, mas ai daquele por meio de quem vierem os escândalos. Quem é que comete escândalo? Aquele que conhece Jesus, leva o nome de Jesus, vive como se fosse crente. Esse comete escândalo quando faz alguma coisa gravíssima, ou aquele que já nem conhece Jesus, não se importa em dar testemunho mesmo, já mostra o que ele é, aquilo é escândalo? Já é esperado, não é? Já é esperado. O que é um escândalo? É quando alguém que devia ser luz, é trevas. Por isso que Jesus falou, veja, cuidado, você é a luz do mundo, mas cuidado, porque se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. É escândalo. Ele fala, é melhor que não tivesse nascido, é melhor que se amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e jogasse no mar, do que o que vai acontecer com você no dia do juízo. Escândalo. Amém. Irmãos, é feijoada. Glória a Deus. Eu sempre pedi a Deus, quando é que a gente vai poder sair do leite? Aleluia. Aleluia. E finalmente, então, eu queria terminar com você lendo 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição, do corpo glorificado. 1 Coríntios 15, a partir dos 50, 15, 50. Eu acho que nós somos felizes e bem-aventurados de poder ouvir essas coisas em vida, para tomarmos uma posição.
Não é isso que a palavra fala lá em Eclesiastes? Fala assim, olha, é melhor ir na casa onde há luto do que onde há festa. Porque na casa onde há luto, todos os homens veem o seu próprio fim e levam isso em consideração, tomam isso em conta, né? Então é melhor nós ouvirmos essas coisas agora, enquanto nós podemos tomar uma posição com Cristo. Levar a sério. Então, 1 Coríntios 15, 50, diz assim a palavra do Senhor: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse corpo físico não vai herdar o reino de Deus. E nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aí, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos antes da volta de Cristo, mas todos seremos transformados. Antes de seguir aqui, você lembra, Jesus, depois da ressurreição, os discípulos estavam reunidos no cenáculo com portas fechadas, com medo, portas cerradas, e Jesus de repente se põe no meio deles. Como Jesus entrou? Corpo glorificado. Corpo glorificado. Amém? Jesus, quando ressuscitou, ressuscitou com o corpo glorificado. Jesus encontrou 2 dos discípulos no caminho de Emaús, andou com eles 13 quilômetros e eles não o reconheceram. Porque ele estava com o corpo glorificado. Mas quando Jesus partiu o pão e deu graças, eles reconheceram que era Jesus. O corpo glorificado. É disso que Paulo está falando, do corpo que nós teremos na ressurreição. Olha lá. Então, eis aqui vos digo um mistério, verso 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, esse nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade. Cumprir-se-á a palavra, eu pulei um versículo, Convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque o diabo quer levar a gente para o inferno, para o Hades. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala lá em Hebreus, Hebreus 2, 14 e 15, que Jesus resgatou todos aqueles que por medo estavam escravos da morte. Ele venceu a morte. E aí então, ele termina dizendo no 58, portanto, meus amados irmãos, eu vou passar isso para você, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Outra versão fala inabaláveis, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fica firme, fica constante. Seu trabalho não é em vão, porque no dia que Jesus voltar, Ele vai te buscar. Jesus falou, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, no último dia eu o ressuscitarei. João capítulo 6. Aleluia. Então esse é o mistério que Paulo fala. Eu digo aí para vocês agora um mistério. Nem todos morreremos, alguns seremos transformados. Quem estiver vivo na volta de Cristo vai ser transformado do corpo físico no corpo de glória. Mas os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, iremos juntos ao encontro do Senhor nos ares. Foi isso que foi ridicularizado na televisão.
O diabo quer fazer, mesmo nós pensarmos, você é bobinho, você acredita nessas coisas? Acredito. Acredito porque eu vivo com Jesus há mais de 35 anos e eu já tenho suficientemente provas para saber que Ele é vivo, que Ele existe, que Ele é verdadeiro. Ele cumpre o que Ele fala. E Ele prometeu que vai voltar e vai voltar. Ele prometeu que vai me buscar e vai me buscar. Aleluia! Vamos colocar de pé, irmãos? Eu queria chamar o Eduardo, do Ministério de Louvor. Acho que vale a pena a gente fazer um louvor, não é? Sabe o que Jesus Cristo falou para João escrever? Você sabe, você já leu o Apocalipse. Quando ele está começando a ditar o Apocalipse para João, eu imagino que João, primeiro talvez ele estivesse com uma dificuldade, onde é que eu vou escrever tudo isso, né? Porque não tinha papel, não tinha caneta, ele ia ter que arranjar algum pergaminho, algum jeito de escrever. E depois, eu acho que as revelações eram tão loucas, né? Apocalipse, que João talvez tivesse, e Jesus fala, João, escreve, porque as palavras são verdadeiras, escreve, registra, João. E ele escreveu. E Jesus Cristo termina assim, Apocalipse, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, ai daqueles que estão pensando em fazer uma Bíblia politicamente correta. Foi divulgado há pouco tempo, estão querendo fazer uma Bíblia mais moderna, mais contextualizada. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. São as últimas palavras de Apocalipse. E alguns falam, como está registrado no Evangelho, na carta de Pedro. Pedro escreveu assim, alguns falam, aonde é que está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais morreram, falam da volta dele. E onde que ele está? Que volta é essa? O que se passa é que Deus é longânimo, Ele é paciente e quer que todos se salvem e nenhum se perca. A sua volta não demora. Ele está esperando o tempo. Que tempo é esse? A gente vive na época da graça, diz a Bíblia. A gente vive na época da salvação. Jesus, ele deixou claro que ele vai voltar quando o evangelho do reino for pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações. Então virá o fim. Sabe, uma das razões pelas quais Jesus não voltou ainda é porque a igreja não fez o papel dela ainda. A Coca-Cola já está talvez em mais lugares e recantos do mundo do que o evangelho de Jesus. Ah, mas não tem barreira para vender Coca-Cola, tem barreira para pregar o evangelho. É verdade. Por isso recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Por isso a igreja tem que buscar o poder do Espírito Santo para fazer a nossa parte. Por isso que a palavra fala que nós temos que estar orando e apressando a volta do Senhor. Orando, dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus. E como estar apressando? Orando, intercedendo e indo.
Porque um dia, quando a gente menos esperar, algum cristão consegue pregar a palavra na última aldeia, no último povo, no último recanto, e aí ele volta. Quando todos tiverem uma chance de ouvir o evangelho da salvação, está pronto para ele voltar. Aleluia. Quando ele voltar, acontece o arrebatamento e aí a sequência do que nós falamos. Glória a Deus! Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.